Vou te ensinar como transformar uma simples havaiana em uma havaiana maravilhosa, bem diferenciada. Eu usei essa havaiana mais fininha porque eu acho que fica mais delicadinha. E aí você escolhe os fios da sua preferência. Esse daqui é o Danitex, né, da marca Danitex, mas ele é um fio encerado. E este outro que eu usei foi o rabo de rato, não sei se vocês já ouviram falar, e ambos, o milímetro é 002. Você não precisa usar um de cada tipo, mas é importante que você use duas cores diferentes para que, né, o desenho da trama ele fique evidente, né? Então aqui a gente vai cortar 2 metros, pode juntar os dois e aí você vai cortar 2 metros, tá? A gente vai usar 2 metros de cada em cada chinelo, então no total serão 8 metros, tá? Então, ó, juntei eles aqui, estou medindo, né? Marquei 1 metro e aqui eu tô medindo, marcando o segundo metro, né? E aí eu vou cortar aqui a pontinha. Agora, gente, a gente vai pegar e juntar as pontinhas da mesma cor, tá? Então, eu peguei aqui o branco para iniciar. Eu vou passar lá por cima, ó, vocês vão ver pelo dedinho ali da Havaianas, né? E vou voltar aqui para baixo. Então, eu abro ele no meio, junto as pontas de novo e vou abraçar aqui o fiozinho da sandália, né? Da Havaiana. Juntei as duas pontas, deixo aqui quietinho. Agora, eu vou pegar o outro, né? A nossa outra cor que a gente escolheu. Vou juntar as duas pontas, poder puxar ele aqui pro lado direito, né? O lado oposto. E aí, eu vou passar as duas pontinhas, né? Da outra cor por dentro da barriguinha desse mais escuro, né? Que eu escolhi. Então, eu vou chegar lá no meio e agora eu entro as duas pontinhas dentro da barriguinha do branco, ou seja, eu fiz o mesmo movimento com os dois fios, né? E aí eu dou uma intensificada aqui. Então agora a gente tem 4 fios, certo? 2 de cada cor e a gente vai separar, vão ficar 2 de cada cor para cada lado. Pra gente iniciar agora a primeira tira. Então eu vou começar fazendo um nó que eu chamo de nó zigue-zague, minhas alunas já conhecem, que a gente faz uma espécie de S aqui. E aí depois a gente pega o da direita e joga lá para baixo, onde está minha mão esquerda, e o meu dedão da mão esquerda vai empurrar esse fiozinho para ele voltar por baixo, entrando na barriguinha do S, tá? E aí a gente posiciona. O primeiro sempre fica meio desajeitado, gente, fica meio perdido. Agora a gente faz um C, tá vendo? Com o fio da esquerda, ele vai lá para a direita, e aí o vertical, que está do lado direito, volta e entra mergulhando na barriguinha da esquerda. Agora a gente vai repetir o movimento, só que todo pro lado oposto. Então, eu vou fazer o S do lado oposto, o da esquerda agora desce pro lado direito, embaixo, vai passar lá atrás e vai voltar na barriguinha do S. E aí, a gente vai e ajusta lá em cima, ó, vai dando uma puxadinha para ele para cima e ajusta. Tá vendo que tá parecendo que tem um chinelinho, né? O desenho vai formando tipo um chinelinho. E agora a gente faz o D, tá vendo que forma um D? E o da vertical do lado esquerdo vai passar lá atrás e volta na barriguinha desse D. Então, eu sempre falo o C e o D, né? A gente vai fazer um conjunto onde vai ter um nó zigue-zague e acompanha ou um C ou um D, né? Dependendo do lado que a gente tá fazendo. Então, no meu caso, sempre o que vai fazer a parte mais marcante visual é o marrom, né? Tá vendo? Ele que faz o desenho pela frente. E o que vai fazendo o movimento da saída, né, do lugar é sempre o branco. Então, o branco vai fazer o S, o branco vai fazer o C. O branco vai fazer o S, o branco vai fazer o D. Então, nesse caso aqui, ó, a gente tá fazendo o S na versão do lado direito e ele vai acompanhar o D. Então, ó, a gente vai fazer aqui o D agora, ó, D, tá vendo? Forma um Dzinho, ele vai pro lado esquerdo, o cordão marrom ele joga lá atrás e entra na barriguinha. Então, é uma laçada do nó quadrado, para quem já tem prática de macramê, né? Cada lado vai fazer uma laçadinha do nó quadrado. Essa vai ser a brincadeira intercalada. E aí eu faço aqui o S, jogo o marrom lá para a extrema esquerda, embaixo, jogo ele para trás, volto na barriguinha. Faço o C, o da direita passa lá atrás, volta na barriguinha do C. Volto a fazer o S aqui do lado direito, ele vai lá para baixo, o marrom, e volta por trás, entrando na barriguinha do S. Então, é esse o movimento, a gente vai intercalando um S, um C, um S, um D, um S, um C, um S, um D. Então, para você não se perder no meio do caminho, sempre quando o mais escuro, né, tiver na diagonal, ele vai seguir fazendo ou um C ou um D. E sempre quando ele estiver na vertical, tá vendo que ele fica bem pequenininho, né, o que antecede esse, aí a gente faz o S na sequência, entendeu? Então, se vocês se perderem, esse é a
a logística para a gente se localizar. Então, ó, aqui está na vertical, faço um S do lado que ele está na vertical, que é o lado direito. Aí eu vou lá e faço completo o meu S. Aí agora ele está na diagonal indo para o lado direito. Então agora eu vou fazer o meu D saindo do lado direito. Ó, tá vendo? Ele está descendo para o meu lado direito, né, a diagonal. Por isso eu vou seguir fazendo um D. E aí assim a gente vai fazendo esse zigue-zague maravilhoso. Então esse nó, né, essa combinação de nós, a gente pode usar para várias peças, para alça de bolsa, para pulseira, para colar, dá para fazer muita coisa linda. Olha só, como parece um chinelinho, tá vendo? Eu achei muito fofo. Eu fui brincando aqui com os nós e eu cheguei nesse resultado. Eu gosto muito, né, de inventar combinações de nós, porque eu acho que a gente tem muitos caminhos para inovar no macramê. E é o que eu sempre gosto de trazer para vocês, não só, né, nos tutoriais aqui, mas nos meus cursos. Na maioria das peças que eu faço, eu gosto sempre de trazer uma inovação. Aí nesse momento eu tirei, né, a faixinha da Havaiana para facilitar aqui o final, né? Então para a gente conseguir fazer direitinho aqui o resto, né, para chegar bem lá embaixo. Então eu tiro essa faixinha, continuo realizando normalmente aqui, né, o meu desenho da trama aqui. E aí chegando lá embaixo, né, finalizando, a gente vai cortar e vai passar uma colinha. Mas antes disso, eu vou dar 2 nozinhos e vou passar, né? Vou cortar e aí vou passar a colinha. Você pode também inserir esses fios por dentro aqui do trabalho, mas eu prefiro fazer o acabamentinho, né? Já direto. Eu acho que fica mais, eu não sei, eu acho que fica mais delicadinho. Ó. Você poderia passar aqui por dentro, tá vendo como eu tô mostrando? E esconder ele ali dentro. Mas eu vou cortar e vou passar essa colinha de silicone. Então, eu dou esses 2 nós, tiro esse excesso nessa sobrinha. Eu gosto de trabalhar com uma leve sobrinha porque aí a gente consegue manusear direito, porque esses fios mais fininhos é mais complicado, né, de trabalhar com pouca quantidade ali no final. E aí cortei aqui, olha só como ficou legal. E vou passar minha colinha de silicone. Eu passo bem pouquinho, só para realmente não soltar, né, não voltar. E aí a gente vai fazer o outro lado. O outro lado vai ter uma pequena mudança no início, tá? Vou deixar aqui secando esse lado para depois a gente voltar para dentro da Havaiana. A gente vai ter uma pequena mudança, porque senão ia alterar o desenho, né, a cor. Ou se eu começasse com o marrom do lado esquerdo, aí o branco que ia ficar em evidência na frente, né, fazendo zigue-zague. Então eu vou trocar ele de lado. Vou mandar o branco lá para o lado esquerdo e deixar o marrom do lado direito. E aí a gente faz o S, é a única diferença, gente. Fiz o S, jogo da esquerda lá para a direita embaixo e volto ele pela barriguinha, né? Fiz aqui a perninha do meu zigue-zague. Vou lá e posiciono, lembrando que o primeiro sempre fica meio perdidinho e depois ele vai alinhando. Faço o C, o da direita que estava na vertical, joga lá atrás, volta na barriguinha, posiciona. Faço o S, jogo o marrom lá atrás, volto na barriguinha do S. Vou e posiciono, justo posicionando em cima. Depois eu venho e faço o D, aqui do meu lado direito, jogo lá atrás o marrom, volto dentro da barriguinha. Então, basta você lembrar, né, essa sequência de nós para facilitar a mente, lembrar essa história de quando, né, o que faz o zigue-zague cai para um lado, é sinal de que vai seguir começando com o branco fazendo o C ou o D, né? E aí, quando ele fica na verticalzinha, é seguido por um zigue-zague, um nó zigue-zague. Então, você vai fazendo esse nozinho, completando aqui, até chegar lá embaixo, né? Em ambas as havaianas. E aí, fazemos o corte e passamos a colinha. Então, é muito simples. Dá para fazer, gente, em 15 minutos. Muito legal, uma super transformação na sua havaiana. E todo mundo vai parar e perguntar, porque, né, o manual tá em alta, vocês sabem, e a gente precisa valorizar isso e mostrar para o mundo que a gente consegue fazer com as nossas mãos, né? Então, se você quer conhecer mais dos meus cursos, do que eu ensino, de diquinhas que eu passo para vocês, me segue lá no Instagram, que eu dou várias diquinhas, trago vários conteúdos bem legais, tá bom? Então, pode seguir fazendo aqui, a gente se encontra ali no final. Acabei o outro lado, também vou dar 2 nozinhos aqui, cortar o excesso do fio, passar a minha colinha e depois eu devolvo ele para dentro da havaiana. Ó, segundo nozinho aqui, aperto bem aqui o nozinho e aí basta cortar e passar colinha.
Viram como é simples, gente? Todo mundo consegue fazer. Olha só, um restinho de fio que você tem aí em casa já dá para você fazer. E fica muito legal, você gasta praticamente nada, né? Imagina você pegar aquela havaiana velha que tá cansada e dar uma cara nova para ela. Tudo de bom, gente. Ó, eu passo aqui dentro. Se você quiser, usa, né, uma tesoura para te auxiliar nesse momento ou alguma coisa para empurrar, né? Um lápis, uma caneta, que aí passa com mais facilidade. Passa dos dois lados e aí sua havaiana está prontinha para uso. E aí, gostaram? Espero que sim. Um beijo para vocês.